Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o diácono Gilmar Reis. Seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, que tem por título A Graça que Alcança Todas as Nações. Na lição de hoje, iremos refletir sobre a graça de Deus como fundamento da salvação e da unidade da igreja. Verdade bíblica que foi confirmada no Concílio de Jerusalém, que foi um divisor de águas na história da igreja. E o texto áudio da lição está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Verdade prática: é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. E a palavra-chave da lição é graça, que é uma palavra que na língua portuguesa deriva do latim gratia, que por sua vez tem raiz na palavra grega charis, que no grego antigo e no Novo Testamento da Bíblia significa fundamentalmente favor, bondade, beleza ou bênção. Daí definirmos a graça como favor ou benevolência que não foi merecida. E o texto bíblico em classe está lá em Atos capítulo 15, versos de 1 a 5, versos 28, 29 e versos 36 ao 39. E os objetivos da lição são analisar com a classe como a graça sustenta a unidade da igreja em Atos 15. Examinar biblicamente a salvação pela graça como oferta universal em Cristo. E incentivar a busca constante do trono da graça. E aqui chegamos na introdução da lição. A expansão do evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Com o retorno de Paulo e Barnabé à Antioquia da Síria, após a evangelização da Ásia Menor, surgiu uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé. A salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés? Cristãos oriundos do farisaísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos, provocando um debate decisivo sobre a natureza da graça. Diante dessa crise, a igreja buscou discernimento espiritual e fidelidade às Escrituras, culminando numa decisão importante no Concílio de Jerusalém, que mostrou que a graça de Deus alcança todas as nações. E aqui chegamos no tópico 1 da lição, quando a graça preserva a unidade da igreja. Subtópico 1, o Concílio de Jerusalém. E como nós já falamos na introdução da lição, a notícia da expansão do evangelho entre os gentios trouxe muita alegria aos irmãos ali de Antioquia da Síria. Até porque ficou evidente que a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, desses dois missionários, alcançou o objetivo pretendido, que foi o de levar o evangelho de Jesus Cristo aos outros povos, aos gentios, às pessoas de outras nações, no intuito de que ali houvesse conversão, no intuito de que a graça de Deus também alcançasse esses povos, trazendo ali salvação. E foi o que aconteceu. Inclusive, na lição passada, nós vimos, testemunhamos isso acompanhando ali a trajetória de Paulo e Barnabé. E só para nós recapitularmos, quando Paulo e Barnabé eles chegam ali em Derbe, nós vamos ver que ali não havia sinagoga. Então aquela estratégia de pregar primeiramente aos judeus para depois levar o evangelho aos gentios
não pôde ser aplicada. Mas mesmo assim, esses 2 missionários, eles vão levar o evangelho ali para aquelas pessoas, as pessoas daquela cidade. E o texto vai dizer que ali eles vão fazer muitos discípulos, ou seja, pessoas vão se converter a Cristo, e ali eles vão fazer muitos discípulos, e quando eles decidem retornar para Antioquia da Síria, eles vão fazer isso passando pelas cidades onde eles haviam pregado o evangelho. Eles vão passar ali por Listra, por Icônio, vão ali chegar em Antioquia da Pisídia, e no momento em que eles vão passando por essas cidades, eles vão confirmando os irmãos, exortando-os a que permanecessem firmes no Evangelho, firmes em Cristo, vão estabelecer nessas cidades presbíteros, ou seja, líderes que vão agora pastorear essas igrejas, discipulando, doutrinando esses novos convertidos, e dali eles vão passar pela região, atravessar toda a região da Pisídia, passam pela Panfilha, chegam ali em Perge, pregam a palavra de Deus, e dali eles vão descer para uma cidade portuária chamada Atália, que era uma cidade que servia como um porto para a cidade de Perge, a cidade de Atália. E dali eles vão navegar, retornando ali para Antioquia da Síria. Os irmãos podem verificar esse trajeto lá em Atos capítulo 14, versos 20 ao 26. Atos capítulo 14, versos 20 ao 26. Bom, então, essa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, ela teve êxito, apesar dos problemas, das oposições por parte dos judeus, principalmente das perseguições que eles tiveram que enfrentar, violência, como nós vimos na lição passada, mas a semente do evangelho foi ali plantada e teve seus resultados. Isso porque o Espírito Santo estava na direção dessa viagem. A mão de Deus era sobre eles. Então havia aprovação divina. Havia aprovação divina. E os gentios que se convertiam, os gentios convertidos a Cristo, eles eram recebidos pela igreja e eram batizados. Porque se nós lembrarmos, como está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, essa foi a ordem de Jesus. Façam discípulos de todas as nações, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Foi a ordem de Jesus, está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. E era isso que a igreja ela fazia com aqueles que se convertiam a Jesus Cristo. Mas quando essa notícia de que muitos gentios, outros povos, estavam se rendendo a Jesus Cristo, que havia um grande número de conversão no meio dos gentios, quando essa notícia chega lá em Jerusalém, um grupo da seita dos fariseus, os judaizantes, eles vão descer de Jerusalém para Antioquia da Síria e vai começar a ensinar aos irmãos ali que, tudo bem, eles haviam crido em Jesus, mas que eles precisavam ser circuncidados e deveriam também passar a observar a lei de Moisés. Ou seja, para esse grupo, para esses fariseus,
E aquelas pessoas, elas deveriam, na verdade, primeiro se tornar prosélitos, ou seja, seguidor do judaísmo, para depois ser cristãos. Porque a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário não tinha sido suficiente. Portanto, crer apenas em Jesus não era suficiente. Sim, eles deveriam crer, porque eles também haviam crido. Porque Lucas vai nos dizer que esse grupo era da parte daqueles que haviam crido, mas que entendiam que para a pessoa ser salvo, gentios, ser salvo, eles deveriam também ser circuncidados e passar a observar a lei de Moisés. Era como que a circuncisão e a lei complementassem a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É bom lembrar que esse grupo, eles não vieram enviados da igreja de Jerusalém. Eles não estavam autorizados. Vieram por conta própria. Portanto, eles não estavam representando a igreja em Jerusalém oficialmente. Não, estavam por conta própria. Quando nós lemos até Gálatas, se eu não me engano, Gálatas capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo vai até nos dizer que alguns até diziam que estavam vindo da parte de Tiago. Tiago era um líder bastante influente e respeitado ali em Jerusalém, um dos líderes proeminentes, se não o principal ali da igreja de Jerusalém. Então esse grupo estava até se apresentando como que estavam vindo da parte de Tiago e estavam agora ensinando, trazendo esse novo ensino, que na verdade era uma deturpação do evangelho da graça de Deus. E aí quem é que vai se posicionar principalmente contra esse grupo de judaizantes? Paulo e Barnabé. Afinal, eles haviam pouco tempo chegado de uma viagem missionária e tinha visto como Deus havia salvado, curado, libertado no meio dos gentios. E que a salvação havia acontecido, sido operada ali no meio deles, sem a necessidade de observância de nenhum cerimonial da lei. Muitos gentios haviam se convertido a Cristo, alcançado a salvação pela graça de Deus. Então eles vão se posicionar. E vai haver ali um grande debate entre Paulo e Barnabé e esse grupo de judaizantes, e a igreja e os líderes ali da igreja vão entender que era necessário que alguma norma definitiva fosse estabelecida para poder resolver essa questão. Então, como Jerusalém ela tinha um peso doutrinário muito grande, e aqui é interessante a gente salientar que, apesar da igreja de Antioquia ela ser considerada historicamente uma igreja que teve de relevância na missão aos gentios, é uma igreja que, como nós já vimos, já estudamos a semana passada, foi a igreja que oficialmente enviou missionários aos gentios para propagar o evangelho de Jesus Cristo. Mesmo ela sendo proeminente nesse sentido, tendo essa importância, principalmente histórica, mas a igreja ali, os líderes não trabalhavam independente da igreja de Jerusalém. Isso é importante a gente observar o comportamento desses líderes. Eles não trabalhavam independente da igreja de Jerusalém. Eles reconheciam o peso doutrinário que a igreja de Jerusalém tinha, a igreja mãe. Até porque os apóstolos de Jesus Cristo estavam lá. Então, com esse entendimento, e também pela natureza
da questão, eles entendem que Paulo e Barnabé, juntamente com alguns, deveriam ser enviados ali para Jerusalém, onde eles iriam deliberar com os apóstolos, os líderes ali, os anciãos, ali em Jerusalém, para então resolver essa importante questão. E nós vamos ver que ali Paulo e Barnabé vão ser enviados, acompanhados de alguns ali da igreja de Antioquia. E é interessante que o texto bíblico vai nos dizer que ao longo do caminho eles vão passando, eles vão passar pelas províncias ali da Fenícia, hoje é o Líbano, passam por Samaria e vão relatando, dando testemunho das conversões, da conversão dos gentios, o que vai causar muita alegria entre os irmãos ali, daquelas regiões, daquelas cidades ali. Então veja que como Paulo e Barnabé eram missionários que estavam com fervor, nos seus corações, de proclamar a Cristo, de testemunhar as maravilhas que Deus havia operado, por intermédio das suas vidas, porque eles aproveitaram o trajeto e deram testemunho, relataram ali para fortalecer a fé dos outros irmãos, que agora o Evangelho ele deveria ser propagado a todos, que o propósito de Deus era que todos fossem alcançados pela mensagem de Jesus, da cruz, pela mensagem das boas novas de salvação em Jesus Cristo. E aqui falando um pouco sobre o Concílio de Jerusalém, o Concílio de Jerusalém, registrado em Atos capítulo 15, representa um dos momentos mais importantes da igreja primitiva. Foi o primeiro grande encontro da liderança da igreja primitiva, entre os anos 48 e 50 depois de Cristo, que reuniu apóstolos, presbíteros e membros da igreja para ser resolvida uma grande questão doutrinária suscitada pelos judaizantes. E aí chegamos aqui no subtópico 2 da lição, o relatório de Pedro, que foi a experiência que ele havia tido ali em Cesareia, na casa do centurião romano Cornélio. Isso está lá em Atos capítulo 10. E nós vamos lembrar que, tempos atrás, Deus já tinha, por intermédio de Pedro, levado o evangelho aos gentios. Ele mesmo vai iniciar o seu relatório lembrando aos presentes ali que Deus já havia o comissionado a pregar o evangelho aos gentios. E a prova disso foi o que Deus havia feito por intermédio dele ali na casa de Cornélio, em Cesareia. Nós vamos lembrar que Cornélio era um centurião romano, um homem temente a Deus. Nós já explicamos o que eram esses tementes a Deus. Ele já não adorava mais os deuses de Roma, apesar de ser um romano, um centurião romano, mas não adorava mais os deuses de Roma. Cria e adorava o Deus de Israel, tanto que, como nós sabemos, isso está lá em Atos capítulo 10, ele estava orando na hora nona. A hora nona era um dos turnos de oração ali, que ocorria ali no templo em Jerusalém, frequentado ali pelos judeus, e ele estava em Cesareia, aqui Cesareia Marítima, orando a hora nona. Então veja que ele já estava, inclusive, observando os turnos de oração, ao que parece, orando ao Deus de Israel, mas ele precisava ouvir sobre Jesus Cristo, sobre a cruz,
sobre as boas novas de salvação em Cristo. Então ele tem ali a visita do anjo, que vai dizer para ele que a vida piedosa dele era porque ele era um homem piedoso, um homem que dava as suas esmolas, não só ele como a sua casa, e isso tinha realmente chamado a atenção. Deus havia se atentado para isso, mas isso não bastava, né? Porque a salvação não é por obras, né? Nós somos salvos pela graça, né? Mediante a fé. Então não são as obras que nos salvam, né? Então ele precisava ouvir sobre Cristo. E aí o anjo vai orientar que ele envie 2 mensageiros até Jope, onde ali estava Simão, por sobrenome Pedro, na casa de Simão, o curtidor. É interessante, irmãos, que o curtidor aqui não é um sobrenome, mas uma função. O curtidor era alguém que trabalhava processando a pele de animais mortos, que para um judeu isso era repugnante. Mas é interessante que Pedro está hospedado na casa desse homem, de Simão, o curtidor. Então Deus até já trabalhando, né? Então nós vamos ver que aí o anjo orienta que Cornélio envie 2 mensageiros, e no dia seguinte, no momento, naquele horário ali já de almoço, quando Pedro sobe, para a parte de cima da casa, e ali vai orar, ele tem a visão daquele lençol que desce com os animais, com todo tipo de animais e aves do céu. E todos nós já conhecemos ali o texto onde uma voz diz a ele que mate e come, e ele: não, Senhor, eu não como coisa impura. Isso acontece por 3 vezes, mas na verdade era Deus já trabalhando, porque no momento que ele está ainda ali naquele transe, chega aos 2 mensageiros, e aí ele se dirige para a casa do centurião Cornélio. E nós sabemos que Pedro, apesar de ter andado com Jesus, de ter pregado no poder do Espírito Santo no dia de Pentecoste, 3.000 almas terem se convertidos, mas Pedro ainda, pelo posicionamento dele, quando ele chega na casa de Cornélio, nos dá a entender que ele ainda não tinha compreendido de toda a graça. Isso é interessante a gente frisar, Pedro ainda era um pouco elitista, porque quando ele chega na casa de Cornélio, está lá no texto, ele vai dizer que a primeira coisa que ele vai falar a Cornélio é que não era lícito ele estar ali, Mas depois que Cornélio fala para ele, e aí ele vê também ali no momento que ele está falando, pregando ali, ele vê descer ali o Espírito Santo sobre os presentes ali, e acontecer ali um verdadeiro Pentecostes, ou seja, semelhante ao que havia acontecido cá em Jerusalém. Aí ele entende, e se convence que realmente Deus ele não faz acepção de pessoas. E Pedro ele conta esse relato. É interessante, irmãos, que esse relato de Pedro, ele já havia contado tempos atrás. Porque quando nós lemos Atos capítulo 11, nós vamos ver que quando ele retorna da casa ali de Cesareia, ele é inquirido pelos da circuncisão ali em Jerusalém, desse fato, dele ter entrado na casa de um gentio. E se os irmãos forem ali, os irmãos vão ver que Pedro ele já tinha relatado isso para os líderes ali em Jerusalém. Então, o que Paulo e Barnabé eles vão trazer não era nenhuma novidade. Não era nenhuma novidade ali para os líderes ali, para os apóstolos ali em Jerusalém. Eles já tinham ouvido da parte de Pedro, bem antes, um tempo antes, que Deus
já havia salvado e batizado com o Espírito Santo, até mesmo, antes mesmo do batismo nas águas, gentios. Porque o texto vai dizer que foi Cornélio e toda a sua casa. Então não era nenhuma novidade que Deus ele já tinha rompido essas barreiras, né? Os muros judaicos, né? Já tinham sido rompidos. Deus já estava dando sinal de que que a salvação era para todos. Mas Pedro ele vai aqui, né? De novo relatar aos presentes ali. E aí nós vamos chegar aqui no subtópico 3, que vai falar agora sobre o relatório de Paulo e Barnabé. Depois de Pedro dar o seu testemunho, fazer a exposição do ocorrido, que muitos ali já haviam ouvido há tempos antes. Aí Paulo e Barnabé agora vai falar do que Deus havia feito entre os gentios nessa primeira viagem missionária que eles haviam feito, de como Deus havia curado, libertado, realizado prodígios e sinais por intermédio deles, como Deus havia, com a salvação, havia se operado no meio dos gentios. E nós não podemos esquecer que o número de convertidos, desculpe, irmãos, o número de convertidos entre os gentios tinha sido bem maior do que entre os judeus. Deus havia operado de forma maravilhosa, não só salvado, mas também curado, libertado, pessoas ali no meio dos outros povos. Tanto que Atos capítulo 14, versículo 13, quando nós lemos lá, o texto vai dizer que Paulo e Barnabé falavam ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles, ou seja, de Paulo e Barnabé, se fizessem sinais e prodígios. Então veja que Deus estava aprovando, como nós já falamos, a mão de Deus era sobre eles. Então eles estavam ali dando esse testemunho, que Deus, que é quem salva, porque o dom da salvação vem dele, não estava fazendo, não havia feito distinção, nem exigido nada além da fé daqueles outros povos. Então aí a gente vai para o subtópico 4, e aí vamos falar sobre o discurso de Tiago, que depois que ele ouve a exposição de Pedro e de Paulo e Barnabé, ele vai dar agora o seu parecer. Na verdade, a palavra de Tiago era uma palavra conclusiva, porque Tiago era, se não fosse o principal, ele tinha uma relevância, uma importância, e era muito respeitado ali em Jerusalém. E esse Tiago, é bom a gente lembrar que era Tiago o Justo, irmão de Jesus, e que era, como nós já falamos, era um líder respeitado na igreja de Jerusalém. E aí ele vai dar o seu parecer. Depois que se calaram, Tiago, tomando a palavra, disse: Irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Reedificarei as suas ruínas, tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busque o Senhor,
sim, todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas, que são conhecidas desde a antiguidade. Atos capítulo 15, versículo 13 a 18. Então veja que Tiago ele vai recorrer às profecias para fundamentar a sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. No seu discurso, ele vai citar o profeta Amós, mas quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar passagens que nos revelam que o propósito de Deus sempre foi de alcançar os outros povos, de que os outros povos também fossem alcançados por sua graça, fossem salvos e se reconciliassem com ele. Nós podemos ver isso lá em Isaías 49, versículo 6, Miqueias capítulo 4, versículo de 1 a 2, só para citar aqui algumas passagens. Bom, então com essas palavras, Tiago ele conclui que não se deve impor nada aos cristãos gentios, aqueles que haviam se convertido a Jesus Cristo, a não ser que eles evitassem a idolatria, as relações sexuais ilícitas, que aí envolvia aqueles cultos pagãos, que eram oferecidos aos deuses, e aí também entra adultério, fornicação, prostituição, e também comer a carne sufocada, e o sangue. Até porque, queridos, nós sabemos que desde o início da história bíblica, Deus ele deixou claro que a vida está no sangue. E os judeus eles primavam por isso. Agora, aqui nessa questão aqui, que é estabelecida na igreja de Jerusalém, aqui não tem muito a ver, não tem a ver com o legalismo, mas sim com a questão da consciência. A recomendação aqui que é dada aos gentios é que, olha, é a questão de concessão, chegar a uma conciliação, que houvesse ali um relacionamento harmonioso entre os cristãos judeus e os gentios. Então a recomendação para os cristãos gentios olha, se você recebe em sua casa um cristão que é judeu, evite comer a carne sufocada, por questão de consciência, por questão de respeito, porque a gente sabe que era uma questão cultural. Ali havia as recomendações ali, apesar que hoje ainda se tem essa discussão, mas eu não quero entrar aqui no mérito, que isso dá muito pano para manga, mas num contexto aqui, se atendo aqui ao concílio aqui de Jerusalém, a recomendação foi para isso, é uma questão de consciência. Então, se você recebe o seu irmão que é um judeu, evite comer a carne sufocada e o sangue. Embora, como eu já falei, existe aí a questão da orientação divina, porque o sangue ele representa a vida, Aí se a gente for ampliar aqui a questão da redenção do sangue de Jesus, mas deixa para um outro momento, Vamos se ater aqui ao assunto. Então, fica estabelecido essas questões ali em Jerusalém, que eles não deveriam se abster, evitar a idolatria, porque a adoração deveria ser dada ao único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Deveriam evitar as relações sexuais ilícitas e comer carne sufocada, e o sangue. E sobre a citação da profecia de Amós, nós podemos inferir que Tiago revelava assim que entendera pelo Espírito Santo que a reedificação do tabernáculo de Davi, a restituição do reino, não se dava a Israel num aspecto político, mas sim tanto a judeus quanto a gentios, num reino que não é deste mundo, onde houvesse busca ao Senhor que faz
todas as coisas conhecidas desde a eternidade. E aqui chegamos no tópico 2 da lição. Um presente de salvação para todos. Subtópico 1. O que é a graça de Deus? É o seu favor, bondade e misericórdia em nos oferecer salvação por intermédio de Jesus Cristo, mesmo quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mesmo quando estávamos andando segundo o curso desse mundo, guiados pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência, andando, satisfazendo os desejos e as vontades da nossa carne. Até porque, por natureza, éramos filhos da ira. E como tais, o nosso destino era a condenação, a morte eterna, ou seja, a separação eterna de Deus. Mas Ele, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o muito amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Jesus Cristo. Ele nos vivificou em Cristo, providenciando para nós o escape, nos resgatando do caminho, da direção que nós estávamos indo, que era a condenação, garantindo assim para nós vida eterna. Então essa é a graça, é o favor imerecido de Deus. Ele possibilitou salvação para nós quando nós não estávamos nem aí para Deus. É por isso que não é mérito nosso. Não é mérito nosso. Porque nós não fizemos absolutamente nada para merecer esse tão grande amor. Nós estudamos em semestres passados que o plano de salvação ele foi traçado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus ele já nos amou. Ele sabia que o homem iria cair, iria necessitar ser regenerado, iria necessitar ser redimido, ser resgatado, restaurado. Então ele já traçou o plano de salvação. Aleluia. Por isso que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. O mérito é dele. Se Deus ele não providenciasse esse meio de escape, de salvação, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, nós estávamos condenados, queridos. Todos nós estávamos condenados. Porque o homem de si mesmo não pode prover salvação para a sua alma. Não pode. Não tem condições. Então, Deus ele providenciou esse presente de salvação para todos. E aqui chegamos no subtópico 2 da lição. Jesus Cristo como a manifestação da graça. Até porque a graça, ela alcança a sua expressão plena na pessoa e na obra redentora de Jesus Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente, nos concedendo para que nós pudéssemos obter todas aquelas bênçãos espirituais que nos são concedidas por intermédio da sua obra redentora, na cruz do Calvário. Ele que por amor se entregou para morrer em meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos hoje ter o direito à salvação, pudéssemos ser resgatados. Nós vamos lembrar que quando nós lemos Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 8, o apóstolo Paulo,
inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai nos revelar que Jesus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Mas mesmo sendo Deus, ele esvaziou-se da sua glória, tomou a posição de servo, se posicionou como servo, tomou a forma humana e nessa condição foi obediente, em tudo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tudo isso por mim e por você. Ele, o Santo de Deus, que o apóstolo Pedro vai dizer que na sua boca nunca achou engano, que o autor aos Hebreus vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. O Cordeiro Imaculado, aleluia, de Deus, se entregou. E como é que nós podemos ser gratos a ele? Ele mesmo vai dizer lá em João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. João capítulo 14, versículo 21. Essa é a forma de nós sermos gratos. É o agradando em nossa vida, no nosso proceder, no nosso falar, no nosso agir. É buscando cada vez mais ser como ele. Deixando que ele dirija os nossos passos, nos conduza. Essa é a forma que nós temos para manifestar o nosso amor, pelaquilo que ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Aleluia. E chegamos no subtópico 3 da lição. A graça é para todos os povos, sem exceção. E isso ficou muito claro ali no Concílio de Jerusalém, quando nós vimos ali o relatório tanto do apóstolo Pedro como do apóstolo Paulo e de Barnabé. Ficou muito claro que Deus ele não faz acepção, ele não faz distinção, e que o seu desejo, o seu favor imerecido, alcança todos, sem distinção. Tanto que quando nós lemos lá 1 Timóteo, capítulo 2, ali, Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, é claro, quando nós citamos essa passagem, é bom ficar claro que ela não está fazendo um amparo ou uma defesa da visão universalista. Dessa visão universalista que, no sentido do universalismo, que defende a ideia de que no final todos serão salvos. Não. Inclusive até uma vertente dessa visão até chega a afirmar que o inimigo das nossas almas, ele terá a sua redenção, por meio do seu arrependimento. Olha que heresia, mas aí um assunto um pouquinho diferente, Mas, enfim, não é uma defesa da visão universalista, não. Porque o homem precisa crer. No mesmo capítulo, na sequência, o apóstolo Paulo vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Então, o homem precisa crer. Quando Deus ele manifestou, a manifestação do desejo de Deus em salvar a humanidade foi oferecendo o seu Filho, Jesus. O caminho de salvação, a porta para a salvação. Para redimir a humanidade e salvá-la. Mas o homem precisa crer no sacrifício da cruz. Precisa receber Jesus Cristo, crer que ele é o Filho de Deus, recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. O homem precisa crer. Não é simplesmente, como nós já falamos em aulas passadas. E aqui chegamos no tópico 3 da lição. Crescendo na graça. Subtópico 1,
como nos aproximar do trono da graça? Bom, primeiro que crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe um amadurecimento espiritual contínuo, que só é conseguido por meio da oração e da leitura da palavra. São as bases para que a gente venha amadurecer espiritualmente. Através da oração, porque usufruindo esse acesso que nos foi concedido por Jesus Cristo, através da sua obra redentora ali na cruz do Calvário, porque através da cruz, Jesus Cristo ele abriu um caminho de acesso ao Pai, onde por intermédio da oração, nós estreitamos a nossa comunhão com Ele e adentramos, temos acesso ao trono da graça. E através da leitura da palavra, porque é o nosso alimento. É por intermédio da leitura da palavra que nós nos alimentamos. E é por onde nós tomamos conhecimento da vontade de Deus para nós. De como Ele deseja se relacionar conosco. Do que Ele espera de nós como seus filhos. Ele que nos concedeu, tão grande salvação. Então, é dessa forma que nós, atentando para os seus mandamentos, que estão revelados na palavra, para a sua vontade, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que nós sejamos santos, assim como Ele é santo. E dessa forma também nós vamos conseguir ser fortalecidos para atender o desejo do nosso Pai Celestial por intermédio da oração, por meio da oração. Porque Jesus Cristo, Ele, no momento que derramou seu sangue ali na cruz do Calvário, pagando a nossa dívida, Ele removeu a barreira do pecado e abriu esse caminho que nos conduz e que nos dá acesso ao trono da graça, possibilitando assim, por meio da oração, obter do nosso Pai misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual. Porque é aí por intermédio da oração que nós somos fortalecidos. Então, essa é a forma de nós nos aproximarmos do trono da graça, é por intermédio da oração. Irmãos, quando nós nos dedicamos a orar, tenha certeza que o nosso Pai Celestial, Ele se agrada. Ele se agrada de nós, porque quando você não vê, e não assim como uma obrigação, a oração ela não deve ser o seu momento de oração, que você tira ali, separa, não deve ser algo sacrificial, mas deve ser prazeroso, porque é o momento que você vai adentrar esse trono da graça para conversar com seu Pai, para agradecer pelas bênçãos, para agradecer pela salvação, para agradecer pela vida. Então isso deve ser um prazer. O momento da oração para nós, salvos, ele deve ser um momento prazeroso. Prazeroso, porque é o momento que nós estreitamos a nossa comunhão com o nosso Pai Celestial. E aí chegamos aqui no subtópico 2. Quando devemos nos achegar ao trono da graça? Sempre. Nós devemos procurar, buscar, estreitar a nossa comunhão com o nosso Pai Celestial sempre. Sempre, a todo momento. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar. Precisamos estar sempre em comunhão com Ele, em oração, conversando com Ele, ligados no trono,
porque aí é que vem o discernimento, a vigilância, na caminhada aqui. É quando nós constantemente estamos ali ligados ao trono da graça. Então, é sempre, né? É sempre. Aleluia. É sempre, né? Até como o comentarista ele diz assim, que o trono da graça, ele não é inacessível, nem reservado a poucos, mas permanece aberto a todos os crentes que podem se achegar com confiança. E aqui no subtópico 3 da lição, justamente é uma reiteração daquilo que nós já estamos falando, né? Quando aqui tem a pergunta, o que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça, né? É o que o comentarista aqui ele já responde. Nós recebemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual e capacitação para viver segundo a sua vontade, né? A vontade do nosso Pai celestial. Aleluia. Irmãos, é um grande privilégio. É um grande privilégio que nós temos de ter um Pai celestial, ter como Pai celestial um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que é transcendente, está além da nossa capacidade de raciocinar sobre Ele, né? De compreensão, está além da nossa capacidade de compreensão. Mas, ao mesmo tempo que esse Deus ele é transcendente, ele é imanente. E a evidência disso, dessa imanência, é que ele abre, ele está com esse caminho aberto de acesso a todos aqueles que creem, que entregam a sua vida a Jesus Cristo, para poder ter acesso a Ele. E tenha certeza que Ele te ouve. O autor aos Hebreus diz que, lá, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Creiam que Ele existe e é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, tenha certeza, querido, tenha certeza, minha querida irmã, que no momento em que você, nas suas aflições, na sua fraqueza, no seu desânimo, você, ao invés de abdicar da sua fé, sair da sua posição de servo, você opta em ir para os pés do Senhor, em adentrar ao trono da graça, você será recompensado com fortalecimento espiritual, com consolo na sua alma, porque é no momento da oração, quando nós estamos aflitos, que o Espírito Santo de Deus vem e nos lembra quem somos, e nos lembra das suas promessas, do privilégio que nós temos de sermos salvos, de já sermos alcançados pela graça. Então, quando a gente sai, quem realmente procura ter um momento de qualidade no trono da graça, através da oração, sabe, vai concordar e sabe que nós saímos fortalecidos, aliviados, prontos, capacitados para continuarmos a caminhada cristã até o dia em que nós estaremos, aleluia, face a face com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí chegamos aqui na conclusão da lição. Resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo caminho para a expansão universal do Evangelho. Desse modo,
Esse marco histórico ensina que a igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo, cumprindo sua missão entre todas as nações. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais uma lição. Hoje foi a lição de número 3, a graça que alcança todas as nações. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, compartilhe aí com seus amigos. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, tá bom? Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua vida, a sua família, seu ministério e até a próxima lição.